e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Palavra de Deus, a qual desceu no coração do pastor para esta campanha, ela está situada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, um homem a qual Jesus escolheu para ser um dos seus discípulos. Mateus era um cobrador de impostos, um homem a qual a sociedade lhe olhava com os olhos de condenação. Os seus os condenava pelas suas atitudes. E Mateus, ele vai seguir Jesus na sua caminhada, ele vai ser um dos discípulos de Jesus e ele vai estar próximo de Jesus. E Mateus, ele vai começar o seu evangelho no capítulo de número 1, ele vai nos narrar a genealogia de Jesus. O capítulo de número 1 de Mateus até o início do capítulo de número 2, Mateus vai começar iniciando a genealogia de Jesus, os seus avós, tataravós. Assim ele vai narrar como Jesus chegou até a sua descendência. No capítulo de número 2 do livro de Mateus, nós vamos encontrar Mateus narrando o crescimento de Jesus. O final do seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 25, vai dizer que Maria teve o seu filho e o seu filho nasceu. E no capítulo de número 2 vai dizer que quando Jesus nasceu, ele passou por um período de perseguição. Aqui, olhando para a história, não é a Bíblia, é a história. A biografia de Jesus, a biografia do povo judaico, vai dizer que o menino, quando nascia, no seu primeiro período dos 5 anos, dos 0 aos 5 anos, ele era cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. Quando se interrompia este ciclo, nascia um novo ciclo na vida do menino judeu. E a vida de Jesus não era diferente. Jesus era judeu. A vida de Jesus era como qualquer outra criança. E aqui se inicia o segundo ciclo na vida do menino judeu, que é o segundo ciclo dos seus 5 aos 10 anos, Kleber, a qual eles vão sentar para aprender os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui eles vão aprender sobre Gênesis, Êxodo, vão aprender sobre a lei, vão aprender sobre tudo que é introduzido. O Pentateuco é introduzido na vida daquelas crianças, e aqui eles aprendem os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é uma regra, isso é um ensinamento daquele povo. Mas quando o menino completa 5 anos, a qual ele já aprendeu sobre tudo, sobre os 5 livros da Bíblia, vai se começar um novo ciclo na vida dos meninos judeus. E aqui se inicia mais um novo ciclo na vida de Jesus. Dos seus 10 aos 14 anos, aqui se inicia mais um ciclo ao qual eles vão aprender dos seus livros, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Aqui eles vão aprender mais sobre a cultura, mais sobre os reis, mais sobre Salomão, Davi, sobre a história do povo. Então a criança, ela cresce aprendendo daquilo que eles têm para eles. A criança não tem como ela aprender outra religião, não tem como ela aprender outra palavra. E aqui também vai dizer que a partir dos seus 14 anos, a criança, ela tem mais um ciclo na sua vida, que é o ciclo onde ela vai decidir se ela quer encontrar um mestre para lhe continuar ensinando sobre as Escrituras, ou se ela vai tomar a profissão do seu pai. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, não havia um mestre à altura para lhe ensinar. Então Jesus, ele toma a sua decisão, ele toma no seu pensamento a vontade de seguir a profissão que lhe é dada pelo seu pai. Eu imagino Jesus pegando a sua maleta, a sua ferramenta, ali ele pegando o seu martelo, ali ele pegando a madeira que ele entalha. Jesus, ele vai ser um carpinteiro, Jesus, ele vai ser um aperfeiçoador nas obras de mexer com a madeira. Então Jesus, ele pega a sua ferramenta e ele começa a trabalhar com aquilo. Ele começa a aprender a profissão do seu pai. Ele começa a aprender o que o seu pai tinha aprendido do seu avô. Porque o seu pai também não tinha se dado a continuar uma vida introduzida na cultura deles.
Então Jesus, ele começa mais um ciclo na sua vida. E o que me chama a atenção é que a profissão que Jesus vai aprender, Jesus na sua maleta ele vai carregar um martelo, quem sabe ele vai carregar alguns cravos e vai trabalhar com a madeira. Ora, Jesus ele está trabalhando com os mesmos material que irá lhe crucificar. Jesus está aprendendo a profissão que o mesmo carpinteiro irá entalhar a sua cruz. Jesus ele está aprendendo a manejar aquilo que irá lhe causar dor. E aqui nessa noite eu quero liberar a primeira palavra para a sua vida. Aqui nessa noite eu quero liberar a primeira palavra para o seu coração. O Espírito de Deus manda eu dizer para a igreja que aquilo que te é dado hoje, que aquilo que te é dado nas suas mãos, se você tem o dom da palavra, se você tem o dom do louvor, se você tem o dom de ser um líder, se você tem o dom de ser um professor, não é outra coisa que o mundo vai usar para te apedrejar. Aquilo que Deus te dá para você se aperfeiçoar é aquilo que vão te usar para te condenar. Aquilo que Deus te dá para você colocar em suas mãos e fazer um bom trabalho é aquilo que vão usar para te julgar. É aquilo que vão te usar para te condenar. É aquilo que vão usar para te colocar para baixo. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus ele subiu ao monte e foi crucificado. Ele teve uma morte de cruz, ele sofreu. O mundo acha que o diabo derrotou Jesus, mas em nenhum momento da Bíblia eu vejo o diabo derrotando Jesus. O mundo vai achar que o diabo venceu Jesus, mas em nenhum momento da Bíblia eu vejo o diabo vencendo Jesus, Keller. Eu entendo que esses dias teve uma tal escola de samba por aí, que fez um ensinamento lá que Jesus era vencido pelo diabo, Jesus era vencido pela morte. Ora, mas a minha Bíblia diz que Jesus venceu a morte quando ele nasceu. A minha Bíblia vai dizer que Herodes mandou matar todas as crianças, mas Jesus venceu a morte. A minha Bíblia vai dizer que Jesus ele foi levado ao deserto e tentado pelo diabo, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus venceu o diabo no deserto. A minha Bíblia vai dizer também que Jesus subiu ao Getsêmani com o coração aflito, e lá o diabo tentou mais uma vez contra a vida de Jesus, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus venceu o diabo no Getsêmani. Ora, mas também a minha Bíblia vai dizer que o diabo tentou matar Jesus na cruz, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus venceu o diabo na cruz também. E também no terceiro dia, quando a morte pensou que tinha acabado com as expectativas da humanidade, a minha Bíblia vai dizer que Maria vai ao túmulo, e quando ela olha, a pedra está removida. Por quê? Porque Jesus venceu a morte quando nasceu. Jesus venceu a morte no deserto. Jesus venceu o diabo no Getsêmani. Jesus venceu o diabo na cruz. E no terceiro dia, quando acharam que tinham acabado com o projeto, Jesus não está na cova, Jesus não está no sepulcro, porque no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia o túmulo estava vazio. O seu ministério era de cruz, mas ele nos trouxe um ministério de salvação. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus. Ele venceu em todas as etapas. O único lugar que o diabo venceu Jesus foi numa encenação, num sambódromo. O único lugar que ele pode ter vencido Jesus foi numa peça teatral. Mas Jesus, no seu ministério, todas as vezes ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu as expectativas a qual tinham se frustrado quando ele subiu naquele madeiro. Porém, não quero me deter a isto, porque o texto vai nos falar sobre oração. Mas para nós entendermos um pouquinho, nós temos que aprender até Jesus chegar neste sermão maravilhoso, a qual é chamado de Sermão do Monte, a qual é um ensinamento que Jesus vai nos dar, a qual é um ensinamento que Jesus vai nos trazer. No capítulo 3 de Mateus,
vai nos mostrar a missão de Jesus, vai nos mostrar a sua apresentação, vai falar que Jesus ele vai até o Rio Jordão e ali ele é batizado. Então aqui começa o ministério de Jesus. Com 30 anos Jesus inicia o seu ministério. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele está saindo daquele lugar, e quando ele chega a um lugar, a um certo monte, ali ele para ensinar. Ali ele para ensinar aquele povo. E confesso-lhes que você que não leu o Sermão do Monte, você que não leu essa história, esse ensinamento, você tem que ler. Eu até brinquei com meu sogro a primeira vez que eu li isso. Falei para ele que eu não servia para ser crente, porque esse sermão ele nos traz duras palavras. Eu falei para ele que eu não era capaz de cumprir 1% do que estava introduzido nesse texto. Não era capaz de cumprir 1% do que estava ali falando nessa história. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele inicia o seu sermão, ele fala: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles são o reino dos céus. Nesse contexto nós também vamos ver Jesus falando que ele é a porta estreita. Nós vamos ver Jesus ensinando aquele povo, antes de julgar, ele vai falar: retire a trava que está em seus olhos. Antes de você apontar, ele está te ensinando a você ver os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros. E aqui Jesus ele vai nos ensinando de uma certa forma a nos aperfeiçoarmos, a aprendermos. Ele vai nos ensinando a caminhar e sermos semelhante a Ele. Glória a Deus. E aqui Jesus ele chega no versículo a qual está introduzido na mensagem esta noite. Pedir, dar-se-vos-á, buscai e encontrai, batei e abrir-se-vos, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate abre-se. Eu não sei a maneira que você entrou aqui, eu não sei o jeito que você entrou nesta igreja esta noite. Eu não sei se a frustração do seu dia te pôs para baixo. Eu não sei se o cansaço te pôs para baixo. Eu não sei se palavras te desanimaram. Mas Jesus está dizendo, mesmo se arrastando, ela veio na onde tem a resposta. Mesmo doendo, mesmo ferido, ela veio onde há a cura. Mesmo sem expectativas, eu vou um pouquinho mais além. Quem sabe no seu dia o seu marido falou palavras que te desanimou. Quem sabe no seu dia o seu filho foi usado para te afrontar e te deixar triste. Quem sabe no seu dia sua esposa falou coisas que te magoaram. Quem sabe no seu dia de hoje uma porta se fechou na sua casa. Mas Deus está dizendo, mesmo ferido ele veio na minha casa, mesmo doendo ele veio na minha casa, mesmo se arrastando ele veio na minha casa. Por quê? Porque mesmo sabendo que o dia foi cansativo, a dor foi grande, os pensamentos foram em parar, ele veio na onde tem alívio, ele veio na onde tem cura, na onde tem salvação, ele veio na onde tem resposta. Ele saiu da sua casa, do seu cômodo, do seu lar, e veio buscar aquele que pode, porque no mundo nós não encontramos a solução, mas aqui nós temos a resposta que vem dos céus para a nossa vida. A Bíblia vai dizer: tudo aquilo que pedires com fé receberás. Se nós formos pegar alguns exemplos na Bíblia, nós vemos muitas pessoas foram alcançadas através da oração. Só que, porém, para a pessoa alcançar aquilo, o projeto, para ela alcançar os desejos, ela tem que quebrar ciclos. Jesus ele quebrou um ciclo na sua vida,
que era ele crescer, estudar e aprender, tomar a profissão do seu pai e morrer. Jesus, ele quebrou um ciclo para alcançar as promessas. Olhando para a Bíblia, nós encontramos também uma passagem, tirando um pouquinho do texto, nós vamos encontrar um homem por nome de Abraão. Todos aqui já ouviram a história, todos aqui já aprenderam que Deus chama Abraão um dia e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E Deus faz uma promessa para a vida de Abraão. Só que Deus, ele dá duas ordenanças na vida deste homem. Primeira, sai da tua terra. Segunda, sai da sua parentela. E nós vemos-se muito falar na Bíblia, os pregadores que subiram aqui, todos que já pregaram sobre Abraão, falar que para as promessas na vida de Abraão acontecer, ele tinha que sair da sua parentela, porque a Bíblia vai dizer que seus pais estavam corrompidos pelos falsos deuses. Só que o que me chama a atenção é que Deus fala: sai da tua terra. Porque a região a qual Abraão era situada era uma região chamada Arã, situada na Síria. Se você for ver, uma região grande, Abraão não poderia ter se mudado de bairro, digamos assim, de região, mas Deus lhe dá uma ordenança: sai da tua terra. Quando nós vamos estudar a história, do povo judeu, nós vemos que o rei da Síria, o rei que se situava naquele lugar, o primeiro rei, ele criou um decreto, ele criou uma ordenança, ele criou um decreto que era o seguinte: haverá um ciclo nessa terra. E qual é esse ciclo? Se você nasceu pastor de ovelhas, seu filho vai ser pastor de ovelhas, seu neto vai ser pastor de ovelha. Todos os anos, como nós cultuamos o nosso ano novo, todo o ano novo deles era renovado este ciclo. Se você é vendedor, você vai ser vendedor. Se você é agricultor, você vai ser agricultor. Ninguém poderia romper este ciclo. Ninguém poderia romper este ciclo que lhe impedia. Só que quando eu vejo Deus falando para Abraão: sai da tua terra, o que Deus está falando para Abraão? Rompe o ciclo. Deus está falando para Abraão romper o ciclo que era imposto por homens. Deus está mandando Abraão romper aquele ciclo que era feito pelo aquele rei. Para Abraão alcançar as promessas, ele teve que romper um ciclo. Para Abraão alcançar as promessas, ele teve que romper uma ordenança. E Deus te chamou aqui nesta noite e manda eu te perguntar: qual é o ciclo que você tem que romper para alcançar a sua vitória? Qual é o ciclo que nós temos que romper? Qual é o ciclo que nós temos que abandonar? Qual é o ciclo que Satanás impôs na sua vida? Qual é o ciclo que Satanás impôs na sua casa? Será que Satanás profetizou que o seu filho morrerá nas drogas? Será que Satanás preferiu e falou palavras que você será um desviado, que você não alcançará a salvação? Será que Satanás impôs sobre a sua família que a sua esposa não virá para a igreja, que o seu esposo vai morrer na bebida, vai morrer na cachaça, que o seu esposo vai morrer desviado dos caminhos de Deus? Será que este é o ciclo que Ele determinou para você? Mas nessa noite a palavra fala: pedir, dar-se-vos-á. Tudo que nós pedimos com fé, Deus tem o poder de romper. E Deus está chamando você para romper este ciclo nessa noite. Deus está chamando você para romper as barreiras que te impedem. Deus está chamando você para romper o sobrenatural. Deus está te chamando você para avançar. Não é para ficar parado. Deus nos deu um espírito de ousadia para vencer o dia mau, para vencer a provação, para perseverar em oração, porque
Porque a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam presos na cadeia. Paulo todo machucado, Kleber, Silas todo arrebentado, Rafael, um olha para o outro com o sangue escorrendo em seus olhos. Eu imagino um falando para o outro, igual diz aquele hino: tu tá sentindo o que eu tô sentindo? Tu tá sentindo? Não, eu tô com dor, você tá com dor, então vamos adorar, vamos adorar. Por quê? Porque no poder da oração as cadeias vão quebrar, porque no poder da oração as cadeias vão romper, porque onde há um, há dois orando, o Espírito de Deus se manifesta. A Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, esperando uma promessa, mas a Bíblia vai dizer que todos perseveravam unanimemente em oração. A Bíblia está dizendo o quê? Quer vitória, ora. Quer vitória, é na oração. Quer receber o Espírito Santo, é na oração. Nós temos que viver debaixo da oração. A oração move o crente. A oração quebra barreiras. A oração corta o laço. A oração quebra a lança. Ela queima os carros de fogo. Porque a Bíblia vai dizer que aonde a oração, a resposta. Deus nos chama para nós perseverarmos. Eu sempre ouvi uma frase dita por aí que diz que o diabo tem medo do crente. O diabo não tem medo de você. Já vi muita gente falando, pisa na cabeça do diabo. Se o diabo der um chacoalhão, ele derruba a sua vida, derruba a sua casa, derruba a sua família. O diabo não tem medo de você. Ele não tem medo da roupa que você veste. Ele não tem medo da Bíblia que você tem. O diabo, ele tem medo quando você entra no seu quarto, dobra o seu joelho na sua cama e fala: Senhor, eu pequei hoje, eu errei, eu falei contra a minha família, eu falei contra os meus filhos, eu falei contra ti, eu falei coisas que não agradaram. Mas ele tem medo quando você dobra o seu joelho e fala: Pai, mas mesmo assim, pecando, errando, eu estou aqui confessando que sem ti eu nada sou, sem a tua presença eu não vivo. É mentira, ele não tem medo de você, mas ele tem medo do poder da sua oração. Ele tem medo do que a sua oração vai gerar. Ele tem medo do que a sua oração pode alcançar, porque a Bíblia vai dizer que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. É a ferramenta mais poderosa que nós temos. É a ferramenta que nós menos utilizamos. Se você souber o poder que a tua oração tem, o poder que a tua oração pode alcançar, se você souber o poder que a tua oração pode mudar. Quantas orações, Helenita, você fez pelos seus filhos? Quantas orações, irmão Zenilde, você fez pelos seus filhos? Quantas orações minha mãe, minha sogra, as pessoas que me amavam, que me amam, fizeram por mim? Tem orações que você nem vai ver se cumprindo. Tem petições que nós nem vamos ver se cumprindo. Meu Deus. Tem orações que os nossos olhos não vão alcançar, mas a nossa geração vai vivenciar isso. O tema da campanha passada era: perante esta causa me coloco de joelhos, oração. Aquele povo se colocou de joelho naquele período para fortificar a igreja. Eles não viram esta promessa, eles não viram esta oração sendo respondida, mas através da oração da igreja primitiva nós estamos aqui. Através da oração da igreja primitiva nós estamos aqui. Aleluia, Jesus.
Então a oração que nós não vamos conseguir alcançar com os olhos físicos. Mas tenha certeza, tudo que você pedir para o seu pai, do seu jeitinho, com palavras simples. Nós não precisamos ter uma oratória bonita. Nós não precisamos falar palavras para emocionar. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Nós precisamos apresentar a Deus a sinceridade. Oração move montanhas. Porém, perseverar em oração vai movê-las mais rápido ainda. Glória a Jesus. Perseverar é continuar. Então nós temos que ter perseverança. A palavra vai dizer que aquele que bate, aquele que busca, perseverança, insistência, é insistir, é não desistir, porque a persistência gera a existência. Aleluia! A persistência gera a existência daquilo que você não vê. A fé que nós temos quando proferimos palavras a Deus, ela pode ser às vezes para o nosso vizinho do lado palavras vazias, para aquele atribulado que não acredita na palavra, pode ser mais um bando de povo gritando, mas para Deus ela tem serventia, ela tem resposta. Para quem não quer nada com o Evangelho, nós somos loucos de adorar, loucos de gritar, loucos de estar aqui num dia frio, loucos de deixar o aconchego do nosso lar no domingo e vir para a igreja vestir um terno às vezes até desconfortável, uma roupa desconfortável. Mas eu prefiro ser um louco, estando dentro da igreja, escutando a voz do meu Deus. Nós somos loucos, mas loucos que quando oram, o céu desce. Loucos que quando buscam a palavra de Deus tem resposta. Prefiro ser taxado como louco que está de joelho perante um Deus que está de pé, do que estar de pé perante um Deus mundano que está de joelhos. Eu prefiro ser taxado como louco estando aqui, vivenciando as promessas, vivenciando o que o Evangelho me produz, vivenciando o que o Evangelho me traz. Eu prefiro ser um louco taxado pelo mundo, estar aqui debaixo da unção de Deus, do que estar aí no mundo sendo taxado como pessoas normais e vivendo vazio, pessoas que estão cheias do seu ego, infláveis de pensamentos, mas vazios e pobres de espíritos. Prefiro ser taxado de louco, de anormal. Quem nunca foi chamado de louco? Mas o que me conforta, é que a minha Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus, Ele chamou nós para vivermos coisas grandes. Aleluia. Porém nós somos limitados. Porém nós somos limitados a alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A única barreira entre você e seus sonhos é você mesmo. Se você está aqui nesta noite, se você está sentado neste banco, adorando a Deus, buscando a Deus, não é porque você conseguiu, não é porque você é bom o suficiente, é porque um dia alguém sonhou que você estaria aqui. Um dia alguém apresentou você em suas orações. Um dia alguém clamou e falou: salva ele, eu não aguento mais ver ela dessa maneira.
Eu não aguento mais ver ele desse jeito. Eu não aguento mais ver ele perdido, ou ele errando, ou ele falhando. Teve oração. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que teve um homem, um profeta, a qual ele foi até um prostíbulo. E Deus mandou ele tomar uma mulher, Kleber, como sua esposa. O último lugar no mundo onde o amor alcançaria. O último lugar no mundo a qual o amor chegaria. Mas Deus fala, vai lá. Toma ela como sua esposa. O que eu entendo com isso? Que o amor de Deus não há limites, não há barreira para alcançar. Nós podemos pensar até, mas num prostíbulo, lugar onde não existe amor. Mas quando nós estávamos doidão de cachaça, o amor dele nos encontrou. Quando nós estávamos perdidos no mundo da prostituição, o amor dele nos encontrou. Quando nós estávamos subindo as biqueiras para fazer coisa errada, o amor de Deus nos encontrou. Então este amor é genuíno, este amor é grandioso, essa graça é imerecida, essa graça é irreconhecida, mas ela nos alcançou. Por quê? Porque uma igreja orava, uma igreja perseverava em oração, uma igreja buscava a face de Deus, uma igreja orava pelas nossas vidas, mesmo não nos conhecendo, mesmo não sabendo que hoje a igreja de Assembleia de Deus do Jardim IP estaria reunidas numa noite como essa, adorando a Deus. Eles não sabiam disso, mas a sua fé e o seu coração tinha convicção que eles, apresentando a igreja em oração, o Espírito Santo de Deus iria segurar em suas mãos, ia atravessar todo esse período, e nós estaríamos aqui firmados na palavra. Quer resposta? Ora. Quer vitória? Ora. Quer milagre? Ora. Quer família no pé do altar? Ora. Quer esposo liberto? Quer esposa liberta? Oração. A Bíblia vai nos trazer várias pessoas que oraram e alcançaram o impossível. Ana já não tinha mais palavras para falar com Deus. Ana já não tinha mais palavras para conversar com o Pai. A Bíblia vai dizer que ela balbuciava, mexia os seus lábios em busca de um projeto, em busca de um sonho. Ana já não tinha mais forças para falar com o Pai, mas Deus a entendia, Ele escutava. O que eu quero dizer nesta noite? Você, por mais fraco que esteja, por mais cansado, por mais oprimido, por mais difícil que esteja você de expressar palavras com Deus, Ele conhece o seu interior, Ele conhece o seu espírito, Ele conhece o seu pensamento, Ele conhece o seu coração, porque há palavras, há gemidos que para o Espírito Santo é inexprimíveis, e há lágrimas que descem em nossos olhos, que só o Espírito Santo de Deus tem o poder de consolar. Há lágrimas, Kleber, que tem muito mais poder do que palavras. Há lágrimas que tem muito mais poder do que atitudes. Há lágrimas que tem muito mais poder do que orações e orações, porque a maior oração que nós podemos falar com Deus não é de palavras bonitas, não é de palavras perfeitas, mas é de coração, é de corpo, alma e espírito, porque Deus é espírito e o seu espírito está conectado com os nossos corações. Amando, não está fácil. Ora mais, pede mais, busca mais. Da mesma maneira que você é insistente em buscar, Deus é insistente em lhe atender. Da mesma maneira que você é insistente em bater, porque a Bíblia vai dizer, aquele que bate encontra, mas em Apocalipse 3 também vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele será comigo. Você é insistente em pedir, Deus é insistente em lhe abençoar e em lhe responder, porém a consequência do Evangelho é dificuldade. Deus fiel na terra. A consequência desse Evangelho genuíno
são pedras, são perseguições. Quem não lembra de Estevão? O maior diácono que a Bíblia vai ver. Estevão, ele se destacou pelo aquilo que ele fazia com excelência. Mas o povo de dentro da igreja o invejava. Oh, Jesus. Agora imagina, Kleber, se Estevão fosse igual eu, igual a você, que quer sair da igreja por causa de liderança. Que quer sair da igreja por causa de pastor. Eita Deus. Que quer sair da igreja porque o marido não vem para a igreja. Que quer sair da igreja porque o pai não vem para a igreja, pastor. Imagina se Estevão fosse covarde igual nós somos, que quando nós pensamos e desejamos abandonar o evangelho, nós achamos um culpado para isso. Não somos homens e mulheres de assumir que nós não queremos mais estar aqui e achamos o irmão da direita, o irmão da esquerda, falamos que fulano, ciclano é culpado, mas não. Eu tenho uma coisa para te dizer. A Bíblia vai dizer que a salvação é individual, meu irmão. Se teu irmão não te agradou, tu vai para o inferno por causa dele? Se teu irmão falou palavras que te chateou, tu vai para o inferno por causa dela? Não, irmão. Nós temos que entender que a minha caminhada é eu e Deus. É eu e Deus. Não é eu e minha esposa, não é eu e meu filho, não é eu e meu pai. É eu e Deus. A minha salvação é particular com Ele. A minha caminhada é eu e Ele. Se a minha esposa não for salva, eu tenho que pensar que eu vou ser. Se meu filho não for salvo, eu tenho que pensar que eu vou ser. O meu pensamento é eu e Deus, eu e Deus, Deus e Em eu. Jesus. Deus fiel e verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Palavras difíceis de ser falada. Mas o Espírito Santo de Deus quer que nós entendamos nessa noite que nós temos que caminhar com Ele. Glória a Deus. Nós temos que andar com Ele. Não sou muito de falar sobre exortação, mas nessa noite o Espírito Santo manda eu dizer: o grupo Kadosh não vai levar você para o céu. O círculo de oração não vai levar você para o céu. O Ágape não vai levar você para o céu. Pastor Osiel, Pastor Marcos não vai levar você para o céu. Quem vai levar você para o céu é você e suas atitudes. Glória a Deus. A sua esposa não vai te levar para o céu. O seu filho não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é você e a sua intimidade com Cristo. Quem vai te levar para o céu é você e o seu período de oração. Porque o que nos afasta do pecado é oração. Mas o pecado nos afasta da oração. Comunhão, caminhada, continuidade no Evangelho. Quantos de nós não nos chateamos, não nos entristecemos, não achamos culpados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos defeitos? Quantos de nós não queremos julgar ou colocar o nosso peso sobre alguém? Falo isso por experiência própria. Porque quando eu não queria servir mais o Evangelho, eu achei alguém para ser culpado por eu ser covarde e não querer viver as coisas que Deus tinha para a minha vida. Nessa noite o Espírito Santo de Deus fala: não culpe a sua casa, não culpe a sua liderança, não culpe os seus pastores, não culpe o seu vizinho da direita ou da esquerda pelas suas atitudes que te afastam de Cristo. Você é o único, ele manda eu frisar novamente, o único responsável por alcançar o céu. Mando rabadaia sério. Mando rabadaia sou. Aleluia, Jesus. Coloque de pé.